Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à nossa aula de hoje. Continuando esse nosso livro, nós vamos chegar hoje no capítulo 7. Tenha o amor que você deseja, estratégias de sucesso para relacionamentos íntimos. A aula de hoje vai ser dividida em duas partes, porque o capítulo 7 é um pouco amplo. O capítulo 7, a primeira parte, é ligada mais a como que as características das pessoas boazinhas destroem os relacionamentos íntimos. E a segunda parte do capítulo são, de fato, as estratégias para construir relacionamentos íntimos. Então, na nossa aula de hoje, então vamos começar o nosso capítulo 7. Carl, um empresário de sucesso na casa dos 30 anos, começou sua primeira sessão de aconselhamento com a análise de seu relacionamento com sua esposa Danita. Apesar de ter mais de 2 metros e profissionalmente vestida em um terno escuro e gravata, Carl parecia um garotinho sentado no sofá da minha sala. A frustração de Carl e a impotência a respeito de sua relação mais íntima era inquestionável. Quando ele continuou a falar sobre seu casamento, tornou-se evidente que ele era intimidado pela sua esposa. Ele alegou que estava com raiva o tempo todo. Ao falar sobre ela, ele usou adjetivos como implacável e rolo compressor. Por causa de seu medo de sua raiva, ele mentiu para ela e evitava interagir com ela. Em muitas maneiras, Carl revelou, Danita é como minha mãe. Havia apenas uma mamãe não agradável. Aprendi a apenas evitá-la e a sintonizá-la quando ela estava reclamando. Eu tornei-me realmente bom em mentir e esconder o que eu não quero que ela saiba. Eu acho que ainda sou muito bom nisso hoje. Como Carl trouxe a discussão de volta ao presente, ele revelou: todas as outras áreas da minha vida são boas. Se não fosse por Danita, minha vida seria perfeita. Eu só não acho que ela saiba ser feliz. Em geral, pessoas boazinhas acabam em meu escritório por uma dessas duas razões. Às vezes, alguns comportamentos escondidos, no caso, como por exemplo, pornografia ou fumar maconha, que explodem em seu rosto e criam uma crise com sua esposa ou namorada. Ou seja, a primeira coisa, comportamentos escondidos, que em algum momento explode. Mais frequentemente, a sua ida a um terapeuta é motivada por algum problema ou insatisfação no seu relacionamento íntimo. Sua parceira, seu parceiro não quer fazer sexo com a frequência que quer fazer. A pessoa está deprimida, com raiva, não disponível ou infiel, ou todos acima. Então, esse capítulo é direcionado apenas para relacionamentos, que é o caso que mais leva as pessoas boazinhas para a terapia. O que leva as pessoas boazinhas para buscar ajuda, por incrível que pareça, não é porque elas são boazinhas, mas é porque está ruim o relacionamento. As pessoas não conseguem se relacionar, a pessoa boazinha não consegue se relacionar, já está aí há sei lá quantos anos, 1, 2, 3, 4, 5 namorados, 3 casamentos, etc, 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 e não consegue se relacionar. Mas vai não por causa dela, da própria pessoa. Vai porque alguma coisa está errada em relacionamentos que a pessoa não sabe o que é, de uma maneira geral. Essas pessoas geralmente acreditam que há uma resposta simples para seu problema. Algumas dessas pessoas têm certeza de que tudo vai ficar bem se puder simplesmente parar de fazer alguma coisa que deixe a sua parceira ou seu parceiro com tanta raiva. O resto deles estão convencidos de que se puderem mudar a sua parceira ou parceiro, então a vida estará ótima. Relações íntimas são muitas vezes uma área de grande frustração e confusão na vida das pessoas boazinhas. Pessoas boazinhas professam um grande desejo de intimidade e felicidade com encontros com significado. No entanto, a intimidade representa um enigma para a maioria dessas pessoas.
Mesmo embora muitas vezes professem um desejo profundo de estarem intimamente relacionados com outros indivíduos, a sua vergonha tóxica internalizada, que é a crença internalizada automática de eu sou ruim, é perigoso eu ser eu mesmo, eu não posso ter sentimentos porque as pessoas vão me abandonar, tudo aquilo que é tóxico da própria pessoa consigo mesma. E mecanismo de sobrevivência na sua infância fazem tais conexões serem difíceis e problemáticas. É muito interessante a gente refletir sobre isso, porque para se fazer de uma maneira geral, para você viver um relacionamento duradouro, você não precisa de muitas escolhas. Na verdade, você só precisa de uma escolha, né? Você precisa de verdade fazer uma boa escolha, e essa boa escolha, se não dura a vida toda, ela vai perdurar durante muitos anos de vida. Então, a pessoa boazinha, ela não consegue ter essa paciência, ela não consegue ter esse discernimento de, às vezes, esperar. Porque só precisa fazer uma boa escolha, que essa boa escolha vai ficar 10, 20, 30 anos, talvez uma vida inteira na sua vida. Fora condições anormais, claro, né, que acontecem, mas de uma maneira geral, para se você viver uma relação saudável, para você viver uma relação significativa, ela não vai ser significativa por um ano, 2 anos, de uma maneira geral. Quando você encontra uma pessoa com quem você possa viver uma relação íntima, com uma conexão profunda, com afinidade, pô, se não dura a vida inteira, vai durar muitos anos de vida. Você não precisa ficar fazendo essas escolhas o tempo todo. Então, só que a pessoa boazinha, como ela se relacionar por conta da vergonha tóxica, por conta dos mecanismos de sobrevivência, como a gente vai ver hoje aqui, eles não, a pessoa boazinha não consegue ter essa paciência. Ela não consegue ter esse discernimento. Então, ela vai escolhendo meio que, sabe, igual vai escolhendo roupa em loja. Hoje, nós vamos tratar de 6 razões pelas quais a pessoa boazinha tem dificuldade em obter o amor que eles querem. 6 condições que fazem a pessoa boazinha escolher relações que não são significativas para ela, né? A gente vai passar por 3 situações, por 3 razões e sempre ligadas a relacionamentos que fazem a pessoa boazinha se perder nos relacionamentos, tá? Essas 6 razões são a vergonha tóxica, relacionamentos disfuncionais cocriados, padrões de enredamento e evasão, refazer dinâmicas de relacionamentos familiares da infância, necessidades inconscientes de se manter monogâmico aos pais e, por último, serem maus finalizadores de relacionamentos. Esse último, então, é bem comum para pessoas boazinhas, tá? Vamos começar então com o primeiro, vergonha tóxica. Vamos lá. Intimidade implica vulnerabilidade. Vulnerabilidade hoje em dia é uma palavra bem comum, né? Muitas pessoas hoje em dia falando cada vez mais sobre vulnerabilidade. Mas o que é vulnerabilidade? Vamos definir a palavra vulnerabilidade. Vulnerabilidade é a abertura consciente para reconhecer nossa própria fragilidade, imperfeição e humanidade. É estar disposto a expor sentimentos, a admitir medos e aceitar que não temos todas as respostas ou controle sobre todas as situações. É uma atitude de autenticidade que muitas vezes requer coragem, pois significa estar disposto, estar disposta a se mostrar como realmente somos, sem máscaras ou armaduras. Então a gente só consegue ter intimidade com uma pessoa se a gente tem vulnerabilidade com essa pessoa. A gente não consegue criar intimidade se a gente não se mostrar totalmente. Se a gente se mostra 50%, a intimidade ela vai ser 50%. O que acontece com a pessoa boazinha? A pessoa boazinha, ela não mostra
totalmente a si. Por quê? Porque se ela mostrar totalmente a si, as pessoas vão descobrir o quanto ela é ruim. Então, por mais que ela busque a intimidade, ela não consegue ter intimidade, porque se ela mostrar as suas partes escuras que ela acredita que exista ali, ela vai ser abandonada. As pessoas vão descobrir o quão ruim ela é. Não é que as pessoas podem achar que ela seja ruim, não. As pessoas vão descobrir. Eu defino intimidade como conhecer a si mesmo, sendo conhecido por outro e conhecer ao outro. Intimidade requer que duas pessoas que estão dispostas a terem coragem de olhar para dentro e fazerem-se totalmente visíveis para o outro. A vergonha tóxica internalizada faz esse tipo de exposição sentir como se a vida estivesse em risco para as pessoas boazinhas. Então a pessoa boazinha não consegue ter intimidade verdadeira com ninguém, porque ela mesma não olha para as suas próprias questões. Ela não admite as suas próprias questões. Então, ela não consegue ter intimidade com outras pessoas também. Ela não consegue se mostrar visível para o outro se ela não se conhece nem a si mesma. Ela não se torna visível nem para si mesma. Intimidade, por sua natureza, exige que a pessoa boazinha olhe para o abismo do seu eu mais interior e permite que outros pares consigam olhar para esses mesmos lugares. Isso aterroriza pessoas boazinhas, porque significa porque significar ser conhecido é ser descoberto. Todas as pessoas boazinhas trabalham a vida inteira para se tornar o que eles acreditam que os outros querem que eles sejam, enquanto tentam esconder que suas falhas sejam percebidas. As exigências da intimidade representam tudo que as pessoas boazinhas mais temem. Esse é o primeiro ponto que afasta as pessoas boazinhas de terem relações significativas e de fazer boas escolhas de relação. A gente só consegue fazer uma boa escolha de relação que vai perdurar no tempo se essa pessoa conhece totalmente a gente. E a gente conhece totalmente a pessoa. Só que antes da gente fazer esse movimento de nos abrir para uma outra pessoa, a gente precisa ter coragem de se abrir para nós mesmos. E essa é a parte, por incrível que pareça, essa é a parte mais difícil da síndrome da pessoa boazinha. Admitir que tem a síndrome da pessoa boazinha. Porque a pessoa boazinha, a parte mais difícil é essa. A pessoa boazinha não admite que ela é boazinha. Porque ela é boa, né? Ela faz tudo por todo mundo, é uma pessoa maravilhosa, né? A santa do pau oco, como a gente já viu até aqui. Pessoa boazinha, ela não admite. Pessoas boazinhas elas só vão fazer terapia depois de 20 relacionamentos quebrados. Ou quando a pessoa consegue casar, mas o casamento é o caos. O casamento é tipo assim, a pessoa já está na beira do precipício da saúde mental, ou a pessoa se entope, já se entupiu de remédio máximo que dá. Sei lá, é tipo assim, sabe? É só assim que a pessoa, ela, boazinha, vai buscar terapia. Ou, como a gente viu, quando alguma disfunção sexual, alguma perversão sexual sua é descoberta. Aí ela não tem outra opção, ela precisa ir. Fora isso, pessoas boazinhas não vão para terapia. E se vão para terapia, de início, é muito interessante. Quem aqui trabalha como terapeuta, é muito interessante atender pessoas boazinhas que chegam meio de paraquedas na terapia. Elas chegam falando, não, mas eu sou uma pessoa maravilhosa. Eu sou uma pessoa, eu faço tudo de bom, eu faço. O problema da minha vida, na verdade, é minha esposa. O problema, na verdade, é o meu marido, sabe? Outro dia eu ouvi na terapia, como é que a pessoa falou? Eu esqueci. Mas era alguma coisa nesse sentido, era todo mundo está errado, sabe? Eu não tenho problema com ninguém. Todo mundo é que, na verdade, tem problema comigo, sabe? Eu sou, eu sou a melhor pessoa do mundo. Isso é muito comum de se ouvir em terapia, quando a pessoa boazinha ela chega lá sem o mínimo de reconhecimento dessa síndrome.
Essa vulnerabilidade, se abrir, admitir isso, é fundamental para a cura. Admitir essas partes, admitir essa vergonha tóxica, admitir essas crenças disfuncionais sobre si. É muito importante. Mesmo que implique risco de vida, é importante admitir. Segundo ponto, a co-recriação de relacionamentos disfuncionais, ou seja, um relacionamento disfuncional após o outro, recriando essa mesma coisa, essa mesma dinâmica. Nos relacionamentos, uma luta entre a vida e morte é iniciada para equilibrar o medo da vulnerabilidade com o medo do isolamento. Olha só que interessante, a pessoa boazinha, ela tem medo da vulnerabilidade, ela tem medo da intimidade, ela tem medo de se abrir, mas ao mesmo tempo ela também tem medo do isolamento, ela também tem medo do abandono. Então, olha o complexo neurótico bem interessante da pessoa boazinha. Eu não quero me abrir na relação totalmente, mas ao mesmo tempo eu também não quero ficar sozinho. Então, como é que fica? Fica um jogo neurótico bem perturbador, né? Vulnerabilidade significa que alguém pode ficar muito perto deles e ver o quanto são ruins. Pessoas boazinhas estão convencidas de que quando os outros fazem essa descoberta, essas pessoas vão prejudicá-las, envergonhá-las ou deixá-las. A outra alternativa também não parece ser melhor. Isolar-se dos outros recria as experiências de abandono que foram terríveis na infância. Então, olha só, se a outra pessoa me conhecer, ela vai ver o quanto que eu sou ruim, vai me abandonar, vai me prejudicar, vai me envergonhar. Porém, se eu me isolo de todo mundo, eu vou recriar as experiências de abandono. Como é que soluciona essa equação na cabeça da pessoa? Como é que soluciona isso? Vamos ver. Para equilibrar o seu medo de vulnerabilidade e, ao mesmo tempo, o seu medo de abandono, uma pessoa boazinha precisa de ajuda. Ela encontra, ela encontra essa ajuda em pessoas que são igualmente feridas e também têm dificuldade com a intimidade. Juntas, essas pessoas cocriam e recriam relações que simultaneamente frustram todas as partes ao mesmo tempo, protegendo-os de seu medo de serem descobertos. Ou seja, para equilibrar com esse complexo neurótico na cabeça da pessoa boazinha, o que vai acontecer? Ela vai se relacionar com outra pessoa também quebrada com o mesmo complexo neurótico. Juntos vão criar o inferno na vida um do outro e assim ninguém descobre a sua vergonha tóxica. Olha que maravilha, sensacional, né? Não, pessoal, o inferno. Isso é verdade quando muitas vezes pessoas boazinhas escolhem parceiros ou parceiras que parecem ser projetos. E, de fato, elas, por vezes, escolhem algumas pessoas muito confusas. Então, a pessoa boazinha vai escolher parceiros projetos. O que é o parceiro projeto? É aquela pessoa que é quebrada, confusa, mas a pessoa boazinha olha e fala: mas essa tem potencial para melhorar. É a pessoa projeto, sabe? É que nem jogador de futebol, com 15 anos de idade. Ó, esse é um projeto, hein? Vamos contratar esse aqui, vou manter esse cara no meu time. Por quê? Porque quando chegar a 18, 20 anos, essa pessoa vai jogar muita bola. Pessoa boazinha escolhe parceiros da mesma maneira. A pessoa está lá, é um projeto. Não pode, essa pessoa aqui, ela pode ser que ela melhore, ela pode ser que, sabe, existe uma aura de pode ser quando a pessoa boazinha escolhe relacionamentos. A pessoa dá todos os indícios que é muito confusa, que tem muitas questões, mas pode ser que. Vocês vão perceber isso.
Pessoa boazinha, quando escolhe relacionamento, pode ser que. Será que? É uma aposta. É sempre uma aposta. Pessoas boazinhas não se relacionam. Pô, essa pessoa eu já conheço, já conversei, já sei, tem afinidade. Pá. Não, Ed. Pode ser que. Um projeto. Vou pegar essa pessoa para criar, sabe? Essa pessoa quebrada, mas eu vou trazer ela para minha casa, eu vou cuidar, eu vou dar colo, eu vou pagar as contas, eu vou dar o Rivotril na língua, sabe? Pode ser que ele separe da esposa, né? Pode ser que ele separe do marido, né? Pode ser que carapuça tá caindo, carapuças caindo, fichas caindo, bigornas caindo, né? Gente, por que que eu não li esse livro antes? Rick, por que que você nunca deu esse livro antes? Você podia ter 10 anos de sofrimento, você podia ter tirado da minha vida. Mas isso é muito verdade. Pode ser que pessoal jamais se relacione com pessoas, assim, jamais se relacione no sentido de jamais assuma um compromisso íntimo de namoro, casamento que seja, com uma pessoa pode ser que. É óbvio que não vai dar certo. Ou é ou não é. Para vocês só precisam fazer uma escolha. Vocês só precisam fazer uma escolha que vai perdurar durante décadas na vida de vocês. Repito, um relacionamento íntimo significativo, ele não vai ser significativo por 2 anos, é por 10 anos, é 20 anos, é 30 anos, ou a vida inteira. Basta uma escolha. E uma escolha significativa não pode ser baseada, não pode ter como base um pode ser que. Escolher uma relação não é loteria, sabe? Não pode ser que. Não pode ser projeto. Vou trazer para minha casa, vou cuidar e vamos ver o que é que acontece. Não pode ser isso. Vocês têm que estar certos que vocês estão fazendo. O fato de que esses parceiros ou parceiras podem conter desafios. Tem que ser desafiador. Por quê? Porque tem que tirar a atenção da vergonha tóxica. Então as pessoas boazinhas vão escolher pessoas com problemas financeiros, vai pegar pessoa endividada para se relacionar, para pagar as contas, para tirar do poço financeiro, do próprio poço que a pessoa se colocou da maioria das vezes. Vai se relacionar com pessoas que são raivosas, viciadas, deprimidas, obesas, não sexuais ou mesmo incapazes de serem fiéis. Ou seja, tem que conter, ou tudo isso, na verdade, né? Imagina. Tem que conter alguma coisa. Enquanto a atenção está focada nas falhas do companheiro ou da companheira, ela é desviada da vergonha tóxica internalizada. Então, eu vou escolher uma pessoa quebrada e a atenção do relacionamento vai ser para consertar essa pessoa. E se a atenção é voltada para consertar a pessoa, a atenção sai do quê? Das minhas crenças tóxicas internalizadas sobre mim mesmo. Ninguém olha para mim. Vamos todo mundo olhar para quê? O buraco que a pessoa tá. Vamos lá pegar o projeto ser humano ali de relacionamento. O foco está nisso, o foco está na pessoa, o foco está nas falhas da pessoa. Se uma pessoa boazinha se começa a se relacionar com uma pessoa que é bem resolvida com ela mesma, a pessoa boazinha, ela vai se sentir como se ela fosse literalmente um alvo num jogo de dardo. Ela vai sentir, e isso é coisa da cabeça da pessoa boazinha, tá? É coisa da cabeça dela. Se a pessoa vai se relacionar ou está num grupo onde outras pessoas, de uma maneira geral, são bem resolvidas, ela vai achar que toda a atenção está se voltando para ela, para a vergonha tóxica dela, para o quanto que ela é ruim. E ela entra numa noia. Quem aqui, vamos ser sinceros, pessoal, quem aqui já se relacionou, não é namoro, mas começou a sair, que seja, com uma pessoa que você estava lá conversando numa boa, daqui a pouco a pessoa começou a entrar numa noia de que você estava achando que a pessoa era ruim.
que a pessoa fez alguma coisa errada. E você tá tipo, o que essa pessoa tá falando? E a pessoa estava achando, tipo, que você estava falando alguma coisa dela, ou que você estava jogando ela contra a parede, sabe? Quando você está conversando com alguém, e aí do nada você fala alguma coisa, e a pessoa assim, não, você está me impressionando, sabe? Você está me jogando contra a parede, ou tipo assim, ah, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. Você olha e fala, hã? O que essa pessoa está falando? Ou, que acontece muito, pessoas que levam tudo para o lado pessoal. Pessoas que levam tudo para o lado pessoal. Vocês estão conversando sobre uma ideia, sabe? Às vezes uma ideia do mundo, você joga uma opinião sobre uma coisa. Tipo assim, vamos um exemplo. Ah, nossa, existe bastante político corrupto no Brasil. Aí a pessoa assim, mas eu não sou corrupta. Aí você olha e fala, mas quem está falando de você? Vamos ser sinceros, pessoal. Pode vestir a carapuça, pode trazer reflexão de quando a gente mesmo não age dessa maneira, ou quando a gente não está conversando com pessoas assim. Pessoas que levam tudo para o lado pessoal, você pode ter certeza que existe muito da pessoa boazinha ali. Está conversando sobre alguma coisa da vida, alguma ideia, joga uma opinião. Tipo, um exemplo de. Por exemplo, vocês estão num restaurante, e aí vocês estão almoçando. Dou exemplos bem esdrúxulos, tá? Vocês estão sentados no restaurante, aí pedem uma comida. Aí a comida vem fria. Sei lá, acontece alguma coisa nesse sentido. Aí você comenta, nossa, a comida está fria. Mas não fui eu que escolhi para a gente vir aqui. Tudo a pessoa internaliza para ela e ela busca tirar uma culpa internalizada. Quando a pessoa fica se justificando o tempo todo, ela na verdade, isso é na verdade uma maneira inconsciente de tirar, afastar a culpa internalizada, porque para a pessoa boazinha, tudo ela é culpada. As pessoas só não podem descobrir isso. Só que quando uma pessoa boazinha começa a se relacionar com uma pessoa mais bem resolvida internamente, onde não tem nada para focar a atenção na pessoa quebrada, ela acha que toda a atenção está sendo focada para a culpa internalizada, para o quanto que ela é ruim, tudo que ela faz de errado. Então ela tende a trazer tudo para o lado pessoal, ela tende a trazer tudo para dentro de si como uma maneira de justificar. Ela traz para dentro para empurrar e jogar de volta. Esse é o movimento que a pessoa boazinha faz quando se relaciona ou conversa com pessoas bem resolvidas. Ela traz o problema para o eu e ela expulsa o problema. Ela empurra o problema para outra pessoa, como se a outra pessoa estivesse acusando ela. Então, tudo que a pessoa fala, a pessoa boazinha vai responder: não, mas eu não sou assim, não. Não, mas eu não fui eu que fiz isso, não. Mas não fui eu que escolhi aquilo, não. Você não está falando nada. Às vezes você está falando da tua própria vida, uma coisa da tua família. Tipo assim, quando eu era criança, minha mãe me bateu. Mas eu não bato em ninguém. É tipo assim que funciona a cabeça da pessoa boazinha. Você está contando uma história, às vezes sua, e a pessoa internaliza a história como se ela estivesse sendo acusada, porque ela tem essa culpa internalizada, eu fiz alguma coisa de errado, e ela vai expulsar, ela vai empurrar de volta, vai jogar para outra pessoa a responsabilidade. Quando eu era criança, eu escorreguei e quebrei o dente. Mas eu nunca empurrei ninguém para quebrar o que quebrou o dente. A pessoa ela simplesmente vai se justificar, ela vai trazer para si tudo para o lado pessoal. É um mecanismo inconsciente da pessoa não descobrir o quanto que ela é ruim. Só que ao fazer isso, ela na verdade está mostrando o quanto que ela acha que ela é ruim. Quanto mais uma pessoa tende a se justificar dessa maneira, mais mostra o quanto que ela é mal resolvida com aquilo. A pessoa que leva tudo para o lado pessoal e mostra, tipo, mas eu não sou assim, mas eu não sou assada, mas eu não sou isso, mas eu não sou aquilo, isso é a vergonha tóxica internalizada. A pessoa está mostrando o que ela acredita sobre si mesma. Terceiro ponto, padrões de enredamento e evasão. Este equilíbrio na intimidade é lançado
de duas maneiras distintas. A primeira é através de se tornar excessivamente envolvidos em um relacionamento íntimo, em detrimento de si mesmos e de outros interesses externos. E a segunda maneira é por não estarem emocionalmente disponíveis para um parceiro principal, enquanto desempenha o papel de pessoa boazinha fora da relação. O primeiro é a pessoa boazinha tipo envolvedora e a segunda é tipo evitante. Então, o envolvedor faz do parceiro ou da parceira seu centro emocional. Seu mundo gira em torno do parceiro ou da parceira. Ela é mais importante do que o trabalho, do que os amigos, do que o hobby, que tudo. A pessoa boazinha fará o que for preciso para fazê-la feliz. Ela vai dar presentes, tentar corrigir os problemas dos outros, vai pagar as dívidas, vai organizar a sua agenda para estar com ela, e organizar a agenda no sentido de vai mudar a agenda inteira para estar com ela, vai mudar os seus compromissos, vai perder dia de trabalho, vai perder tudo para estar com essa pessoa. E terá todo o prazer em sacrificar o seu querer para precisar ganhar o amor dela. Ela ainda vai tolerar seu mau humor, ataques de raiva, vícios, indisponibilidade emocional ou sexual, tudo porque a pessoa boazinha a ama muito. Eu, às vezes, me refiro a pessoas boazinhas envolventes como cães ao redor da mesa. Prestem bastante atenção nisso, porque é duro, mas é verdade. Pessoas boazinhas e envolvedoras são como pequenos cães que pairam sob a mesa apenas para o caso de acontecer de uma migalha cair em seu caminho. Pessoas boazinhas e envolvedoras usam esta dinâmica, essa rotina, mesmo rodando em torno de seu parceiro ou parceira, apenas esperando se por acaso acontecer de cair perto deles um pouco de interesse sexual, um pouco do tempo, um pouco do bom humor, um pouco da atenção. Não apenas se contentam com as sobras que caem da mesa. Pessoas boazinhas envolvedoras acham que eles estão recebendo algo realmente bom. Ou seja, a pessoa boazinha envolvedora, ela recebe migalhas, o pouco do pouco, quando sobra alguma coisa, e quando recebe esse pouco, acha que está recebendo muito. É pouca atenção, é pouco interesse, é pouca admiração, é pouco bom humor, pouco tempo, pouco tudo, quando tem alguma coisa. E quando recebe, acha que está recebendo muito. Acha que está recebendo, não, mas nossa, pelo menos, né? Pelo menos a pessoa está fazendo isso, sabe? Triste isso, né? Mas é verdade. A pessoa boazinha ela não tem discernimento para reconhecer o que é uma sobra do que é realmente algo significativo. Superficialmente, pode parecer que a pessoa boazinha está disponível para um relacionamento íntimo, mas isso é uma ilusão. O comportamento da pessoa boazinha e envolvedora é uma tentativa de ligar um duto emocional ao seu parceiro ou parceira. Esse duto é utilizado para sugar a vida do parceiro e preencher um lugar vazio na sua vida. Ou seja, o contrato oculto da pessoa boazinha envolvedora é: eu vou aceitar as migalhas, mas em compensação eu vou sugar a tua vida. O parceiro ou parceira da pessoa boazinha inconscientemente capta
esse interesse e se protege para garantir que a pessoa boazinha não consiga chegar perto o suficiente para ligar seu duto. Consequentemente, o parceiro da pessoa boazinha é muitas vezes visto como a inversão do que ele deseja. Ou seja, a culpa no final ainda se torna da pessoa boazinha, se torna do parceiro da pessoa boazinha. A pessoa boazinha fica lá só na migalha, só esperando a migalha. Mas quando a migalha cai, a pessoa boazinha ela já vem já, ó, sabe? Caiu uma migalhazinha, caiu um pedaço de pão. A pessoa boazinha ela se joga, ela vai com tudo na migalha. Nessa tentativa de tu me deu a migalha, agora eu quero a tua vida. Eu vou viver para você, sabe? Sabe aquela? Eu vou viver para você agora. Agora você é meu. E vai ligar de 2 em 2 minutos. E vai mandar WhatsApp de 3 em 3 minutos. E se não responder dizendo onde está, manda mais. E aí você que estava no banheiro fazendo o número 2, quando vê o celular, tem 53 mensagens e 42 ligações num período de 10 minutos. Isso por quê? Porque a pessoa te mandou bom dia e você respondeu o bom dia dela. Vocês estão rindo? Mas é verdade. Muitas vezes a migalha é essa. Muitas vezes a pessoa boazinha não é só no relacionamento íntimo, não, é na vida. Eu tenho certeza que vocês já passaram por essa situação na vida de vocês. E hoje em dia, muitas pessoas têm um condicionamento quanto a isso, que é o quê? Você está lá na faculdade, você está lá num restaurante, você está lá numa festa, você está lá, sabe? Você está em algum lugar social e aí alguém vem conversar com você, ou você começa a ter uma roda de conversa, começa a bater um papo com uma pessoa, e quando você vê a pessoa parece uma sombra na tua vida. A pessoa não sai, ela não descola de você. Muitas vezes essa é a pessoa boazinha envolvedora, que está só esperando alguém tacar alguma coisa. E às vezes você está lá num restaurante, você está numa festa, e aí a pessoa, sei lá, você começa a conversar um assunto com a pessoa, e sabe, a pessoa ela vidra em você. E se você permitir, a pessoa vai entrando na tua vida. E às vezes você não é nem namorado. E se tiver relação íntima com essa pessoa ainda, aí que ferra tudo. Quem aqui. Vamos ser sinceros. Tem muitas mulheres aqui assistindo essa aula. Tenho certeza que vocês já passaram por isso. De começar a conversar com. Ah, mas o cara é bonitinho, pô. O cara, olha o rosto dele, que lindo. É de cinema. Olha que corpão. Vou jogar o lenço, vou começar a conversar. 2 horas depois está se perguntando: como é que eu faço para essa pessoa parar de falar? Como é, como é que eu faço para essa pessoa, sabe, descolar de mim? A pessoa não descola. Essa pessoa é o tipo de pessoa boazinha envolvedora. Que às vezes a mulher, ela dá um flerte, porque achou o cara bonito, dá um flerte. O flerte, o pequeno flerte, já é a abertura necessária para o quê? Colar o duto emocional. Agora tu vai ser a razão da minha vida. Mas eu acabei de te conhecer, não interessa. Você flertou comigo. Sabe? Tenho certeza que mulheres aqui já tiveram quantidades significativas de experiências como essas. É a pessoa boazinha envolvedora, tá lá, só arrombando. E qual é a consequência disso? As mulheres se fecham cada vez mais, as relações ficam mais pobres, por quê? Porque existe um medo inconsciente, né? Vou conversar com essa pessoa, com esse rapaz aqui. Pô, mas vai que eu abro a boca para falar, eu não consigo mais me livrar do cara depois. Eu lembro, na minha jovialidade, mas jovialidade mesmo, lá quando eu tinha uns 18 anos, eu tinha uns 18 anos. Eu frequentava um clube e nesse clube tinha vários jovens, né? Vários jovens. Tinham lá, a gente tinha um grupo de 15 jovens. E tinha pessoal de 15, 16, 17, 18 anos e tudo mais, era mais ou menos a média. E aí essa história é muito engraçada. Eu lembro que
É assim, é 15 pessoas, mas o grupo mesmo, o núcleo, era mais ou menos de umas 6 pessoas, 7, e as outras eram aquelas pessoas meio satélites, que apareciam às vezes, de vez em quando, que iam, viam e tudo mais. E aí eu lembro que tinha uma menina, uma amiga que era desse núcleo, né, e tudo mais, que ela era bem novinha, na época ela tinha, sei lá, uns 14, 15 anos, e tinha um rapaz, que era um satélite, que ele tinha uns 16 anos. Na época eu tinha uns 18, 17, 18 anos. E aí, numa festa lá do clube, era aniversário de alguém, ela ficou com esse rapaz. Ela ficou com esse rapaz, não, com esse menino, né? E aí ficou numa festa com ele, tudo mais, não sei o quê, beijou na boca, aquela coisa de adolescente. Deu uns 5 dias depois, eu encontrei com essa minha amiga e ela chegou assim para mim e falou assim: Henrique, eu preciso da sua ajuda. Eu falei para ela: o que que aconteceu? Ela falou assim: então, aconteceu que o menino, ele não desgruda do meu pé. Eu falei: mas como assim? Você ficou com ele 5 dias atrás? Aí ela falou assim: deixa eu te mostrar. Aí ela me mostrou o celular, ela me mostrou as conversas. Ele mandava mensagem para ela de 3 em 3 minutos. Não tô de brincadeira. E se ela não respondia, ele ligava. Não é brincadeira, é sério mesmo. É tipo, de 3 em 3 minutos ele mandava: oi, tudo bem? Onde é que você tá? O que que você tá fazendo? Tá tudo bem? Por que que você não me responde? Você não me respondeu hoje? Por que que você não me responde? E a pessoa não se toca de parar de responder. Porque a outra pessoa não está respondendo. E se a outra pessoa não está respondendo, é porque ela não quer responder. E essa pessoa está sendo inconveniente ao ficar mandando mensagem o tempo inteiro, sem parar. Só que a pessoa em boazinha envolvedora, ela está só esperando o quê? A migalha. Ela está só esperando o quê? A oportunidade de ser essa, ligar esse duto emocional, de botar a pessoa como centro emocional. E se a outra pessoa deixar e for indo, vai. Pessoal, para sair depois é complicado. Ela veio me pedir ajuda. Ela falou assim: Henrique, eu não sei mais o que eu faço. Tudo que foi necessário para ele ligar o duto nela foi um beijo na boca numa festa. Eu estou falando isso para quê? Para vocês refletirem, obviamente, ao conhecer uma pessoa e para vocês também trazerem essa autorreflexão para a vida de vocês, tá? Porque isso às vezes acontece com a gente. A gente não tem aquela frase muito ficou famosa nos últimos tempos, não, como é que é? Eu sou uma pessoa educada, não estou te dando mole. Eu sou uma pessoa legal, não estou te dando mole, sabe? Para pessoa boazinha, envolvedora, isso não existe. Se você é uma pessoa legal comigo, você vai ser meu centro emocional. A pessoa boazinha evitadora, segunda maneira, parece colocar o seu trabalho, seu passatempo, seus pais e tudo mais antes da sua relação primária. Ele pode não parecer uma pessoa legal para a sua parceira, quando ele muitas vezes é bonzinho com todo mundo ao redor. Pode passar os finais de semana arrumando o telhado da mãe, trabalhando em 2 ou 3 empregos, pode treinar equipes de esporte de seus filhos, fazer trabalhos voluntários em vários lugares, mesmo assim, ele não consiga tempo para seu parceiro ou para sua parceira para atender às demandas da relação. E, ainda assim, essa pessoa opera a partir de um contrato secreto que define como uma pessoa boazinha, seu parceiro deve estar disponível para ela, mesmo quando ela não esteja disponível para o seu parceiro. Então, a pessoa evitadora, ela vai fazer tudo para todo mundo e não vai fazer absolutamente nada para a relação íntima. Com a crença de que o parceiro, sempre que necessário, o parceiro ou parceira deve estar disponível para a pessoa boazinha, mesmo que ela não esteja disponível para ele. Esse é o tipo evitador. Não é tão raro assim, tá? Apesar do envolvente ele ser mais comum, a pessoa boazinha evitadora também não é tão raro assim, não, tá? É o famoso, aquela pessoa que fala, como é que os jovens falam? Ah, eu esqueci o nome agora, depois eu lembro. Aquela pessoa que é difícil na relação, sabe?
que você vai falar com a pessoa, você fica fazendo jogo de difícil, sabe? A pessoa quer, mas fica fazendo aquele jogo. Eu acho que os jovens têm um nome bem chulo para esse tipo de coisa. Quando a menina, principalmente os homens, quando ele vai falar com a menina e a menina quer. Ai, falaram aí, ó, anos doce. Esfíncter doce. Imagina, festa junina, barraca, esfíncter doce. O esfíncter doce entra aqui, na pessoa boazinha evitadora. É aquela pessoa que ela vai fazer tudo para todo mundo. A pessoa boazinha, do esfíncter doce, ela pode até tá afim, ela pode querer, ela pode estar na relação, ela pode estar no casamento, mas ela faz disso como um contrato oculto. O contrato oculto de eu não vou estar disponível para você, mas você vai estar disponível para mim. Esse tipo de pessoa boazinha, ela é, em comparação ao envolvente, ela é mais rara, é mais difícil, mas ela existe também. É o esfíncter doce. Você tá casado, imagina, você está casado com a pessoa e a pessoa está fazendo esfíncter doce. A pessoa está se fazendo de difícil para você que está casado com a pessoa. Isso não é muito raro, não. Esfíncter doce. Ambos os padrões, emaranhar ou evitar, inibe que qualquer tipo real de intimidade ocorra. Eles podem ajudar a pessoa boazinha a se sentir segura, mas elas não vão ajudá-los a se sentir amadas. Então, você evitar o emaranhar faz a pessoa boazinha ter um certo nível de segurança, mas ela não é amada, de fato, porque não tem intimidade, não tem vulnerabilidade. A atividade de libertação número 30, você tem comportamento de emaranhador ou de evitador em seu relacionamento atual, ou já teve em relações passadas, ou se você não tem ou se você não tem relacionamento íntimo, mas você faz isso com outras pessoas, fica só esperando, sabe aquela pessoa que fica mandando mensagem o tempo todo? Você fica só esperando a pessoa responder para mim, né? Você fica ali rodando, 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 só esperando alguém dar um bom dia e a pessoa dá bom dia. Ou você fica de, ou você fica de esfíncter doce. A pessoa vai falar com você, você fica, sabe? Não sai, você não sai de perto, a pessoa tá lá, bom dia, aí você fica, vou fazer outra coisa. Aí fica ali do lado, sabe? Aí vai fazer outra coisa, aí daqui a pouco volta e fica ali rondando do lado de novo. Aí fica lá de esfíncter doce, aí a pessoa, não, mas vamos sair, eu tô a fim de te ver. Não, mas hoje eu tenho várias coisas para fazer. Mas outro dia, quem sabe? Mas aí no dia seguinte ela tá rodando de novo, sabe? Fica lá rodando, se fazendo de difícil. Você pode fazer isso tanto no relacionamento, você pode fazer isso nas relações sociais de uma maneira geral. A pessoa boazinha, ela não se sente isolada, ela evita o abandono, mas ela também não cria vulnerabilidade, ela também não cria intimidade. Então, atividade de libertação número 30. Existe na vida de vocês o emaranhamento, o envolvedor, ou o esfíncter doce do evitador? Padrão número 4. O 4? 4. Recriar padrões de relacionamentos familiares da infância. Esse aqui é o que mais, acho que é o que mais pega. Dos 6, talvez esse aqui seja o que mais pega. É da natureza humana ser atraído para o que é familiar. Devido a esta realidade, pessoas boazinhas criam relacionamentos adultos que espelham a dinâmica funcional das suas relações da infância. Para explicar um pouco melhor isso, eu vou ler uma parte do post que eu fiz hoje no Instagram.
As experiências na infância com cuidadores ou figuras de autoridade moldam as expectativas e os padrões de relacionamento que uma pessoa desenvolve na vida adulta. Devido a esta realidade, quanto mais adultos nos tornamos, tendemos a criar relacionamentos que espelham as dinâmicas funcionais ou disfuncionais da infância. A forma como uma criança aprende a dar e receber afeto cria um modelo interno de trabalho, que influencia como ela se relacionará com outras pessoas no futuro. Quanto mais íntima a relação, ou seja, quanto mais a pessoa se sentir confortável para ser ela mesma na relação, se abrindo para a relação, mais esse modelo aparece. Estudos de neurociência sugerem que o cérebro humano está programado para priorizar o que é familiar, mesmo que isso seja negativo ou disfuncional. Isso acontece por dois motivos. O primeiro, conservar energia. Quanto mais você repete uma ação, a tendência é gastar cada vez menos energia para fazer novamente a ação, né? Você vai criando habilidade e você vai gastando menos energia para fazer a mesma coisa. E o segundo motivo é a sobrevivência. Se você repetiu o que é familiar e não morreu, isso é ótimo para a sua sobrevivência. Vamos continuar fazendo mais disso. Essa dinâmica é ainda mais potencializada quando o sistema nervoso simpático, que é o sistema nervoso ligado a fatores de sobrevivência, de luta e fuga, está mais ativo. Quanto mais estressada, traumatizada, amedrontada, que é a pessoa boazinha, uma pessoa está, mais ela encontrará refúgio no que é familiar, mesmo que seja doentio e disfuncional, o que se torna um ciclo vicioso quando se trata de relações íntimas ou familiares. Qual é o ciclo vicioso? A pessoa está numa relação disfuncional, ela é traumatizada, ela fica mais estressada e ela busca mais reforço ainda no que é familiar. Ou seja, para a pessoa boazinha, quanto mais disfuncional é uma relação, mais ela vai se apegar àquela relação. Olha que coisa. Porque é o que é familiar para ela. As relações de infância da família eram caóticas, eram disfuncionais. Então, a pessoa boazinha vai repetir esse mesmo padrão nas relações adultas e íntimas também disfuncionais. E quanto mais disfuncional for, a pessoa boazinha ela não vai ter força para sair. Na verdade, ela vai encontrar justificativas para continuar. Porque ela vai criar justificativas para permanecer naquilo que é funcional. Por quê? Porque ela está viva. É uma questão de sobrevivência para a pessoa boazinha não ser abandonada. Então, ao invés de sair, ela vai criar motivos para ficar. Ela vai criar justificativas para ficar, mesmo que sejam justificativas completamente inteligentes ou fantasiosas. É o ciclo vicioso para a pessoa boazinha. Ela não consegue sair. Ela vai ficando cada vez mais presa. A familiaridade ativa circuitos cerebrais que nos fazem sentir uma falsa sensação de segurança. Isso diminui um pouco o intenso estresse que o organismo se encontra. O cérebro, na busca por previsibilidade e controle, prefere situações conhecidas a situações novas e potencialmente imprevisíveis. É por isso que antigamente existia o termo ócio criativo. O organismo precisa estar totalmente livre de estresse para permitir-se aventurar em coisas novas. Portanto, o contrário de criatividade é estresse. Se tratando de relacionamentos, se ouvir problemas de sua mãe deu a uma criança um senso de conexão, ela pode crescer crente que tal comportamento é igual à intimidade. Para sentir-se valioso e ligado em seus relacionamentos de adulto, a pessoa boazinha terá que escolher uma parceira ou parceiro que tenha muitos problemas do que reclamar. Então imagina, a pessoa boazinha na infância, ela cresceu com uma mãe, um pai que vivia reclamando da vida, que vivia reclamando de tudo, sabe? Pegar o filho ou a filha para falar mal da vida, para falar mal dos relacionamentos.
que não é essa, não é a função dos filhos, sabe? Quer fazer o filho de lixo emocional, e isso faz com que um pouco de atenção seja dada, uma migalha de atenção seja dada, uma migalha às vezes, tipo assim, muitas vezes, pessoal, a pessoa boazinha, ela só vai ganhar alimento na infância se ela ouve reclamação da mãe ou da mãe. A janta está sendo servida e a mãe está lá reclamando da vida. O pai está lá, 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 lá. Ou seja, a pessoa só come se ouvir. Isso cria um senso de conexão, é a única conexão que a pessoa boazinha conhece na infância. Então vai chegar na vida adulta, o que vai acontecer? Ela vai precisar conhecer e se relacionar com pessoas que tenham muitos problemas do que reclamar. Porque senão não gera conexão. Porque o que gera conexão é exatamente recriar esses padrões de relacionamento. Se ela foi treinada para zelar e corrigir os membros da família carentes ou dependentes, a criança pode encontrar uma maneira de fazer o mesmo em seus relacionamentos adultos, escolhendo pessoas quebradas para se relacionar. Aquela criança que cresceu consertando a família. Ela vai repetir esse padrão na vida adulta, consertando as relações. E para consertar alguém, alguém precisa estar quebrado. Se ela acreditava que só poderia obter suas próprias necessidades satisfeitas depois de ter cumprido com as necessidades de outras pessoas mais importantes, na idade adulta pode se tornar uma pessoa agradadora compulsiva e achar que sacrificar suas próprias necessidades pelo bem de seu parceiro ou parceira é algo normal de se fazer, e não somente quando necessário. Essa pessoa encontrará os famosos encostados para se relacionar. Ou seja, se na infância a criança só poderia ter as suas necessidades atendidas depois de atender as necessidades dos outros, essa pessoa ela vai entender qual o padrão que ela vai recriar. Ela vai recriar o padrão de se sacrificar pelos outros. Porque esse é o senso de conexão, esse é o senso de intimidade que ela entende. Então, essa pessoa vai se sacrificar pelos outros, colocando as suas necessidades em último plano, e vai achar que isso é normal. Isso deve acontecer nas relações? Deve, mas de maneira pontual. Às vezes, sim, a gente tem que, quando a gente está casado, namorando, o que seja, a gente às vezes tem que colocar as nossas necessidades em segundo, terceiro plano, porque a outra pessoa está precisando de um pouco mais de atenção, de um pouco mais de carinho, de um pouco. Isso faz parte das relações. Momentos difíceis acontecem, mas isso não pode ser o normal. Isso não pode ser o diário. Isso não pode ser o dia a dia. A pessoa boazinha que foi treinada para acreditar, a pessoa boazinha que foi, ela foi literalmente treinada para satisfazer as necessidades dos outros, e só assim, talvez depois a própria necessidade fosse satisfeita pelos outros, essa pessoa ela vai viver a vida se sacrificando para todo mundo, principalmente dentro da relação, e ela vai achar isso normal. Aquela pessoa que não faz nada por si, e aquela pessoa que o quê? O parceiro ou a parceira é o famoso encostado. Vai e encosta. Vê a pessoa. E geralmente são pessoas narcísicas, tá? Geralmente são pessoas que têm alguma porcentagem bem alta de transtorno narcísico, que olha para essa pessoa e ela vê ali, o olho brilha, sabe? O encostar. Vocês estão brincadeira? A pessoa que é encostada, elas são muito inteligentes, tá? Não vá achando que pessoas encostadas não são burras, porque se fossem burras não conseguiriam encostar. Pessoas encostadas são muito inteligentes, são muito perspicazes, principalmente em achar uma pessoa com a síndrome da pessoa boazinha que acha que se sacrificar pelos outros é uma coisa normal. Ela é muito inteligente para olhar e reconhecer esse padrão fácil, e também muito inteligente para se manter encostada depois, criando inúmeros enredos, criando inúmeras situações, sabe? Aí entra no emprego, sai do emprego, aí fica 2 meses no emprego, aí não paga emprego nenhum, sabe? Aí a pessoa é sempre coitada, aí a pessoa está sempre com alguma coisa, está sempre com algum problema mental, está sempre com alguma coisa emocional, está sempre com algum problema na vida. Isso é um jogo para se manter encostado. A pessoa boazinha
que acha normal se sacrificar o tempo todo, sacrificar as próprias necessidades o tempo inteiro para satisfazer as necessidades dos outros, vai encontrar essa pessoa para se relacionar. Tá cheio de pessoas boazinhas que se relacionam com esse tipo de pessoa. Cheio. A pessoa narcísica inteligente fareja, fareja. Só esperando essa pessoa aparecer. E depois para sair é difícil, viu? Porque a pessoa boazinha com a vergonha tóxica, ela nunca vai achar o quê? Que, na verdade, tá vivendo com um encostado. Ela vai achar que o problema é ela. E ela vai continuar se sacrificando cada vez mais. Se a pessoa boazinha foi abandonada na infância, poderá escolher parceiros ou parceiras que não estão disponíveis afetivamente ou que são infiéis. Se cresceu com um pai irritado, agressivo para tudo, ou controlador com tudo, pode escolher um parceiro com características semelhantes ou totalmente inversas, que é o encostado. Como sair dessa dinâmica? O primeiro passo é desenvolver uma compreensão consciente desses padrões. Fazer terapia ajuda a identificar esses padrões automáticos e reformular as crenças disfuncionais estabelecidas na infância, exatamente por falar delas. Traz do inconsciente habitual e automático para o consciente, que é quando podemos fazer algo de fato. Práticas de meditação podem aumentar a capacidade de perceber padrões emocionais e reações automáticas antes que eles se manifestem de forma prejudicial. Estudos em neurociência mostram que a prática regular da meditação pode reestruturar partes do cérebro associadas à regulação emocional e ao autodomínio, ajudando a quebrar ciclos disfuncionais. Técnicas que integram mente e corpo, como a terapia de libertação somática, como a yoga, podem ser eficazes para processar e liberar traumas armazenados no corpo. Isso facilita a reprogramação de respostas automáticas que podem ter sido geradas por experiências na infância. Pessoal, se vocês soubessem o valor da yoga, de fato, se vocês entendessem, se compreendessem mesmo o poder que a yoga tem de purificar traumas através do corpo, vocês dariam passos largos em direção a uma vida plena, em direção a uma vida harmônica. É porque as pessoas elas acham que yoga é um negócio místico, sabe? Ah, eu vou fazer yoga porque é um negócio místico ou para postar foto no Instagram. A yoga virou isso, fazer pose difícil para postar no Instagram, ou a pessoa acha que yoga é um negócio meio místico e yoga só serve para quem quer uma vida, sabe, mística, espiritual, que vai viver não sei aonde, um negócio meio assim, sabe, meio... Pessoal, a yoga, na verdade, é uma ferramenta para curar traumas através do corpo. Se vocês tirassem 1, 2 vezes na semana de vocês para yoga, alongar o corpo, para fazer as práticas, vocês dariam passos largos. É sério, a yoga serve para isso, na verdade. A yoga serve, a palavra asana, que na verdade asana é a parte de posturas da yoga, a palavra asana significa assento divino. Ou seja, a gente pratica os asanas para a gente tirar as inquietações do corpo, para tirar os traumas do corpo, para quando a gente sentar, a gente entra em samadhi assim, com muito mais facilidade. Se vocês tirassem 1, 2 vezes por semana que seja para fazer yoga na vida de vocês, para fazer as aulas ao vivo ou gravadas que estão lá, tem mais de 300, sabe? Aprender a estabelecer limites claros em relacionamentos é uma forma prática de mudar dinâmicas disfuncionais. Isso envolve comunicar necessidades de maneira assertiva e entender que o conforto com o familiar não deve ser confundido com bem-estar ou segurança emocional. Ou seja, não é porque está confortável com o que é familiar que significa que você está se sentindo bem ou segura. Limite é importante.
Participar de grupos de apoio ou interagir com pessoas que demonstrem relacionamentos saudáveis pode ajudar a redefinir padrões de referência. Isso que é muito importante também. É fundamental buscar exemplos positivos que sirvam como novas bases para a construção de relacionamentos mais equilibrados. Desenvolva consciência, busque apoio terapêutico e adote novas práticas que cultivem novas formas de conexão emocional. Não importa se é fácil ou difícil. Faça. Terminei com chave de ouro o post. Ah, mas Henrique, é fácil, é difícil. Não interessa se é fácil ou difícil. Faz ou não faz, pô. Fácil ou difícil não deve ser motivo para fazer ou não fazer. Atividade de libertação 31. Observar quais os padrões familiares da infância, da família, nós estamos recriando. Quais formas inconscientes nós estamos recriando nas nossas relações. Ao invés de culpar o parceiro ou a parceira pela escolha inconsciente, identifique as formas. Ai, nossa, Henrique, descobri que meu parceiro é igual meu pai. Descobri que a minha parceira é a minha mãe de roupa diferente, Henrique. Calma. Respira. Henrique, eu não consigo olhar para ela. Henrique, eu olho para ela, mas minha mãe, meu Deus do céu. Calma. Respira. Calma, isso vai passar. Ao invés de culpar o parceiro ou a parceira, respira, observa e identifica que padrões são esses. Anota, conversa no grupo, conversa com uma pessoa, conversa na terapia, respira. Quinto, importante também, a necessidade inconsciente de permanecer monogâmico com a mãe ou com o pai. A tendência das pessoas boazinhas para serem monogâmicos com seus pais seriamente inibe qualquer tipo de relacionamento íntimo com um parceiro ou parceira na vida adulta. A pessoa boazinha não será capaz de se relacionar de forma significativa com qualquer mulher ou homem, exceto sua mãe ou seu pai. Atividade de libertação número 32. A seguir estão algumas das maneiras que pessoas boazinhas inconscientemente mantêm um vínculo monogâmico com seus pais. Quais são essas maneiras? Envolvimento demasiado com o trabalho ou hobby. Sabe aquela pessoa que trabalha o dia inteiro, nunca está disponível emocionalmente para o parceiro ou para a parceira? Muitas vezes está fazendo isso como uma fuga. Porque o relacionamento, o vínculo monogâmico está com o pai ou está com a mãe. Então a pessoa não se dispõe emocionalmente, afetivamente para o parceiro ou para a parceira. Ela vai lá para o trabalho, ela vai para o hobby, ela vai até mesmo para a espiritualidade, ela vai fazer serviço voluntário a semana inteira, o dia inteiro, e nunca vai estar disponível afetivamente para o outro. Criar relacionamento com pessoas que precisam ser consertadas, pessoas viciadas em drogas ou álcool, vícios sexuais em pornografia, masturbação, fantasia, linhas de chat, sabe aquele disque sexo? Ou prostitutas. Disfunção sexual pode ser tanto a falta de desejo sexual pelo parceiro ou pela parceira, incapacidade de obter ou manter ereções, no caso dos homens, e ejaculação precoce. Tudo isso que é o quê? Formas de você não criar vínculo com aquela parceira ou com aquela parceira. Ou formas de mostrar que você não tem desejo por aquela pessoa. Se você não tem desejo por aquela pessoa, você vai, obviamente, o quê? Vai para vícios em drogas ou álcool, você vai se enfiar em trabalhos, hobbies e voluntariados o dia inteiro, o tempo inteiro. Vai começar relacionamento com pessoas quebradas, disfunções sexuais. Porque imagina uma pessoa que não tem desejo sexual pelo parceiro ou pela parceira, porque o vínculo está com a mãe ou com o pai. Imagina. Não vai ter desejo sexual. Tendo relacionamento com mulheres ou homens que são raivosos, depressivos, doentes, compulsivos, viciados, infiéis ou disponíveis. Evitando relacionamentos
ou tendo votos de celibato, comportamentos que evitam relacionamentos com intimidade, pois a intimidade está com a mãe ou com o pai. Ou seja, aquela pessoa que fica evitando se relacionar, aquela pessoa que vai fazer voto de celibatário, porém sem muito contexto. Isso pode ser maneiras de fuga. Para que eu vou me vincular emocionalmente com uma mulher ou com um homem se o vínculo está com a mãe ou com o pai? Né? A pessoa não sente, a pessoa literalmente não sente vontade mesmo de ter, às vezes, relações sexuais com outras pessoas. Tá? Isso pode ser maneiras que as pessoas boazinhas mantêm um vínculo com a mãe ou com o pai, evitando relacionamentos com outras pessoas. Ou quando tem relacionamentos, é sempre um negócio muito disfuncional. E por último, nosso sexto ponto, não finalizar assuntos e relacionamentos. Esse aqui, então, pessoas boazinhas são experts em não conseguir finalizar relações. Expert. Isso aqui, pessoa boazinha tem mestrado, doutorado, PhD. Finalmente, pessoas boazinhas têm dificuldade para conseguir o amor que elas querem porque elas gastam muito tempo tentando fazer relações ruins funcionarem. É assim, pega o projeto e não desiste do projeto. Pegou lá o jogador de futebol com 15 anos, 17 anos, 18 anos, o menino é muito ruim, o menino não consegue chutar a bola, sabe? O menino não consegue dar uma volta no quarteirão correndo. Mas vamos lá. 20 anos, nada. 25 anos, nada. 30 anos, nada. Eterna promessa. Vou repetir essa frase. Pessoas boazinhas têm dificuldade para conseguir o amor que eles querem porque gastam muito tempo tentando fazer relações ruins funcionarem. Basicamente, pessoas boazinhas sofrem com o velho problema de procurarem o amor em todos os lugares errados. Se uma pessoa legal gasta todo o seu relacionamento, todo o seu tempo preso em um relacionamento ruim, isso praticamente garante que ela não vai encontrar uma pessoa que poderia fluir melhor. E sabe qual é a justificativa primordial que a pessoa boazinha usa aqui para manter isso aqui? Ah, mas hoje em dia as relações estão tão líquidas, né? Ô, meu querido, vai ler Bauman, vai ler Zygmunt Bauman, Sociedade Líquida, para entender que não é nada disso. Não pode ser justificativa para você manter uma relação que já deveria ter acabado há muito tempo. A justificativa é essa, não, mas as relações hoje em dia estão tão líquidas. Não vou desistir dessa pessoa. Pessoal, vamos dar uma lida em Zygmunt Bauman, vamos dar uma lida em Sociedade Líquida, que vocês vão entender que se a relação está ruim e se mantém ruim, é para terminar. As relações líquidas ditas por Bauman são relações que muitas vezes não tem por que acabar. Não tem por que acabar. Acaba porque a pessoa tem vício em variedade. A pessoa, ela não quer se envolver emocionalmente, ela não quer criar vínculo. Não é porque a relação está ruim. A relação da pessoa boazinha está horrível. Há uns 5 anos, 10 anos. Não, as relações hoje em dia estão tão líquidas. E a justificativa que encontram hoje em dia. E só usam essa justificativa porque nunca leram Bauman. Porque se ler, vai ter que encontrar outra justificativa. Porque na sociedade líquida, nas relações líquidas, não existe motivo para ficar acabando o tempo todo. A pessoa boazinha tem 50 mil motivos para acabar. Tem 50 mil motivos. Você tem um dicionário, beabá, para terminar a relação que já está ruim há muito tempo. Não, as relações hoje em dia estão muito líquidas. Ah, pelo amor de Deus. Quando indivíduos saudáveis reconhecem que eles criaram uma relação que não está dando certo,
ou que escolheram um parceiro ou parceira que não tem as qualidades básicas que desejavam, ou que não tem afinidade, essas pessoas seguem em frente. Só. Devido ao seu condicionamento, pessoas boazinhas apenas continuam tentando, com mais afinco, obter sucesso em relacionamentos não viáveis e continuam trabalhando em consertar relacionamento com pessoas incompatíveis. Mesmo quando pessoas boazinhas tentam terminar um relacionamento, elas não são muito boas nisso. Frequentemente fazem isso muito tardiamente e de forma indireta, com culpa ou de forma fraudulenta. É aquela pessoa que ela não consegue terminar a relação. Mas então o que ela faz? Ela vai criar situações para culpar o outro, para culpar o parceiro por alguma coisa. Mas tem que ser alguma coisa bem, sabe? É tipo, sabe aquela pessoa que ela fica torcendo para descobrir uma traição? Tipo assim, ou ela vai torcer para descobrir uma traição, ela vai inventar que descobriu uma traição, ou a própria pessoa vai trair e vai se certificar de que o parceiro ou a parceira vai descobrir. Vai trair e vai se certificar de que a outra pessoa vai descobrir. Vai jogar na cara ainda por cima, sabe? Vai estar lá do lado do sofá, assistindo um filme com o parceiro e vai abrir o celular e, opa, nossa, sem querer abrir aqui no rapaz, meu Deus, ai, nossa, realmente eu traí, e assim, eu sou uma pessoa imperdoável, eu sou uma pessoa muito ruim, você não pode ficar comigo, é melhor a gente terminar, ai, meu Deus do céu, socorro, ai, meu Deus, como eu sou uma pessoa ruim, por dentro tá, pelo amor de Deus, pega as coisas, vai embora, não te aguento mais, não, eu sou uma pessoa ruim, ai, meu Deus, é tipo isso que a pessoa boazinha vai fazer. Ela vai ficar criando coisas para criar culpa no outro, para o outro terminar, ou ela mesma vai, né, vai criar a situação, vai trair, vai fazer, e traição muitas vezes, pessoal, não necessariamente é traição de ficar com uma outra pessoa, não. Às vezes pode ser traição financeira, sabe? Pegar um dinheiro, roubar um dinheiro, sabe? Pegar um dinheiro, sumir com dinheiro. Sabe? Fazer alguma traição, trair a confiança de alguma outra pessoa de alguma maneira. E vai se certificar de que a outra pessoa vai descobrir, né, por cima. Porque tem que certificar, porque não adianta nada fazer escondido, porque o objetivo é que a pessoa descubra para terminar com ela. Né? O problema não é você, o problema sou eu. A pessoa boazinha terminando é isso. A pessoa boazinha não termina, olha, estamos terminando a relação porque eu percebi que nós somos pessoas incompatíveis, eu percebi que a gente não tem afinidade, esse tipo de relação que a gente está tendo não é legal para mim, você tem comportamentos que eu não aprecio numa relação e tal, etc. A pessoa boazinha não, o problema não é você, o problema sou eu. É assim que a pessoa... Entende? Pessoas boazinhas, normalmente, têm que fazer isso várias vezes antes de acabar. Ou seja, não é uma traição. A pessoa boazinha faz várias traições. Como costumo brincar que, em média, uma pessoa boazinha leva cerca de 9 tentativas para terminar um relacionamento. Infelizmente, isso não está longe da verdade. Essa é uma reflexão muito importante para vocês fazerem nesse final de aula hoje, sabe? Você que se encontra numa relação, ou você que já passou por isso numa relação. Terminar relações é a coisa mais natural do mundo. Deveria ser, pelo menos, a coisa mais natural do mundo. Estamos nos conhecendo, mas não deu certo. Existe incompatibilidade. Tá bom, faz parte. Ah, mas a outra pessoa vai ficar triste. Vai, tristeza faz parte da vida. Lidar com tristeza, lidar com frustração faz parte da experiência humana e ajuda no amadurecimento egóico. Muitas vezes a frustração ajuda a gente a amadurecer, porque a gente passa por um desafio emocional.
A gente não, mas a pessoa não conseguir sair da frustração, se a pessoa não conseguir sair da tristeza, no máximo que vai acontecer, a pessoa vai desencarnar, daqui a pouco encarna de novo e continua lá, a vida, continua as experiências. Vai arranjar outra pessoa para continuar as experiências dela. A pessoa boazinha, também carrega. Nós, como de uma maneira geral, a gente carrega uma soberba muito grande de que a gente vai conseguir mudar as pessoas, sabe? Principalmente pessoas que nem querem mudança ou nem pediram isso. A gente carrega essa soberba. A gente pega projetos de pessoas assim e a gente acha que a pessoa, a gente tem capacidade de mudar, sabe? A gente acha que entende? E a gente fica lá, aí daqui a pouco inventa todos os tipos de justificativas. Não, as relações hoje em dia estão muito banais, a sociedade líquida, relacionamentos líquidos e tudo mais, e vai criando justificativas mais inteligentes para muitas vezes ficar em relações que já deveria ter terminado há muito tempo, que não deveria ter passado nem do segundo encontro. Você quer saber se o amor ele ajuda a desfazer e a quebrar essas dinâmicas? A resposta direta e clara é com certeza sim. É que esse amor que vai além dos condicionamentos, ele é muito raro de acontecer quando existem os condicionamentos. Eu vou ser bem sincero, precisa ser, de uma maneira geral, um amor bem antigo, assim, sabe? Precisa ser algo realmente de outras vidas, não querendo romantizar, não querendo romantizar aqui, sabe? Falar de filme da Disney, nada disso. Mas um amor que transcende, que consegue transcender esses condicionamentos, mesmo esses condicionamentos existindo, é uma coisa que precisa ser um amor muito bem estruturado, sabe? Precisa já ter sido um amor já vivido. Porque o amor, ele existe apesar dos condicionamentos. Ou seja, o amor, ele já existia antes dos condicionamentos. O amor, ele foi preservado antes dos condicionamentos terem sido estabelecidos. Então, mesmo quando duas pessoas se conhecem e esse amor, ele existe, as pessoas conseguem reconhecer esse amor e elas conseguem ajudar um ao outro a quebrar esses condicionamentos. Elas conseguem ajudar um ao outro a, a curar esses condicionamentos. Porque de fato não é fácil. Agora, o amor, ele pode ajudar, mas definitivamente, imagina, você amar tanto uma pessoa que você quer se tornar uma pessoa melhor por ela e para ela, sabe? Por você, eu vou me tornar uma pessoa melhor. Isso é amor. A pessoa reconhece os condicionamentos, mas ela reconhece que existe algo além dele também. A minha visão sobre isso é que sim, existe, sim, ajuda, porém, contudo, entretanto, todavia, é preciso um amor que já existia antes dos condicionamentos serem estabelecidos. Na verdade, o resgate de nós mesmos, porque no nosso núcleo mais íntimo, nós somos amor. Nós somos amor. A questão é, o condicionamento, ele nubla isso. O condicionamento, os traumas, etc., as crenças disfuncionais, nublam a nossa verdadeira natureza. Por que vocês terem um bom professor ou uma boa professora que ama vocês incondicionalmente faz toda a diferença? Porque esse professor, essa professora, que já se purificou o suficiente para conseguir amar incondicionalmente, relembra vocês de quem vocês são. É por isso que é muito comum a gente se apaixonar por pessoas iluminadas, sabe, quando encontra uma pessoa muito positiva, uma pessoa que ama mesmo, é muito, muito comum as pessoas confundirem e se apaixonarem, porque elas se sentem amadas. Mas, na verdade, não é que o professor, a professora tá amando nesse sentido sexual da coisa, mas a pessoa se sente amada, ela recorda de quem ela é. Não é que o mestre ou a mestra está amando a outra pessoa. Ela se recorda de quem ela é.
e ela sente o amor. Só que como ela vai condicionando a sentir esse amor ao estar na presença, no ensinamento desse mestre, dessa mestra. Então ela vai achando que, na verdade, ela ama o mestre ou ama a mestra, porque ela sente quando está na presença. Então vai achando que é ele ou ela. Mas, na verdade, é porque a presença dessa pessoa, o ensinamento dessa pessoa, vai fazendo a gente recordar de quem a gente é. E a gente vai quebrando esses condicionamentos por causa desse amor, que muitas vezes a gente projeta no mestre e na mestra. A gente vai, eu vou me tornar uma pessoa melhor por causa para deixar o meu mestre orgulhoso, para deixar minha mestra orgulhosa, ou sabe, uma coisa nesse sentido. E isso ajuda. Até o momento em que a pessoa entende que não era o meu mestre, não era a minha mestra. Na verdade, era isso que estava nascendo dentro de mim. Eu estava tomando contato comigo mesmo novamente. O encontro de almas é quando isso acontece. O encontro de almas é quando duas pessoas que se recordam da sua própria natureza amorosa se encontram para viver a dois. O que acontece muitas vezes e o que acaba muito com relações antigas já que tem amor de outras vidas, o que acontece hoje, o que acontece muito é o seguinte: se encontram, se apaixonam, se amam, mas porque essa relação tem um sentido espiritual por trás dela. Numa pessoa, isso é muito, muito sincero que eu estou falando para vocês, tá? Pessoas que já vêm de longa data, de longas vidas juntas, quando elas se reencontram, isso é uma relação espiritual. Ou seja, precisa ter um sentido essa espiritual, essa relação. Porque, na verdade, é uma relação onde estar junto faz naturalmente relembrar da própria natureza. Ou seja, não é a outra pessoa que traz esse amor. A outra pessoa te ajuda a recordar desse amor. Você ajuda a outra pessoa a recordar desse amor e a outra pessoa ajuda você a recordar desse amor. Da própria natureza. Então é como se fosse literalmente uma relação espiritual, aonde uma pessoa ajuda a outra a recordar da sua própria natureza espiritual. Essas relações, quando elas acontecem, elas não podem ficar somente no carnal, elas não podem ficar somente para viver a vida no oba-oba. Elas precisam dar um sentido espiritual a isso. Geralmente, quando esses casais, essas pessoas se reencontram, elas precisam servir ao próximo. Elas precisam, sabe, disso. Porque isso dá um sentido para as relações delas nesse mundo terrestre. Se essas almas se encontram, que na verdade se reencontram, e elas querem ficar só no oba-oba, claro que existe o oba-oba, tá, pessoal? Mas quando eu digo que quer ficar só no oba-oba, ou que seja, quer ficar só para guardar essa relação somente para si, sem dar um sentido espiritual para ela, e quando eu digo sentido espiritual, é servir ao próximo, servir ao espírito de outras pessoas também, ou seja, ajudar outras pessoas a também se recordarem da sua própria natureza, essa relação ela se desmorona. Porque o que faz o vínculo ficar tão forte, o que faz esse amor ficar tão forte, é exatamente porque um recorda no outro. E aí eles se transformam como se fosse um catalisador de luz, sabe? Um catalisador de amor. É como se fazer, sabe? Essas relações, infelizmente, hoje em dia são muito raras de acontecer. Esses reencontros hoje em dia são muito raros de acontecer porque as pessoas estão muito perdidas em seus próprios traumas, sabe? As pessoas estão muito perdidas em suas próprias neuroses, de tantas vidas de neuroses, sabe? Essas relações, quando elas acontecem, é porque as duas partes, ou pelo menos uma dessas partes, fez um trabalho espiritual muito intenso para se purificar o suficiente para encontrar essa pessoa, reconhecer essa pessoa, sentir o amor genuíno por essa pessoa e elas se reconhecerem. Então, se as duas não estão fazendo juntas, pelo menos uma pessoa está fazendo e fez muito de maneira muito intensa,
encontra essa pessoa, reconhece essa pessoa e ajuda essa pessoa a fazer o mesmo. E a outra pessoa faz, porque a outra pessoa reconhece esse amor também. É uma coisa muito subjetiva, instintiva, mas a pessoa sabe, a pessoa sente. Mesmo que ela possa reprimir, mesmo que ela possa, sei lá, estar numa situação que ela não se sente confortável para expressar esse amor que sente, ela vai se tornar uma pessoa melhor de qualquer maneira. Porque é uma coisa muito genuína. Isso acontece somente entre casais, Henrique, no sentido de marido e mulher, de homem e mulher, ou de homem-homem, mulher-mulher? Às vezes sim, nem sempre. Às vezes pode ser pai e mãe, pode ser irmãos. Depende muito, sabe? Depende de como as próprias almas escolheram reencarnar. Mas acontece bastante quando é homem e mulher. Ou pelo menos assim, né? Um relacionamento íntimo nesse caso. Mas às vezes pode acontecer também no próprio seio familiar, né? Ah, mas acontece em amizades? Ó, pode até acontecer, mas pode ser que seja um pouco mais. Pode ser que seja um pouco mais difícil ter essa amizade sem explorar a parte sexual da coisa, né? Pode exigir um pouco mais de domínio aí. Porque realmente é um amor muito grande, é um amor muito forte que faz a gente transcender os nossos condicionamentos. Isso acontece, como eu disse, entre as duas pessoas e acontece entre relações de mestres espirituais encarnados também, que vivem esse espírito individualmente. É muito interessante, assim, quando você está ferrado, quando você está quebrado, quando você está endividado, você vive procurando uma gêmea por aí. Ah, porque eu encontro a minha alma gêmea, porque no fundo é porque a minha vida está muito ruim e eu quero alguém para me salvar. De uma maneira geral, pessoas que ficam buscando alma gêmea para isso. Minha vida está sem sentido, eu preciso dar um sentido para ela. Nada melhor do que um relacionamento com uma alma gêmea, né? Mas quando você começa a estudar autoconhecimento, meditar, fazer yoga, você começa a vivenciar esse espírito, você se torna um mestre, uma mestra espiritual, aí o que acontece? Todo mundo quer se tornar uma gêmea, porque todo mundo sente a própria alma quando está da presença dessa pessoa, quando está recebendo a orientação, quando está recebendo o ensinamento, seja online, seja presencial, que seja. As pessoas se apaixonam não pelo mestre, mas se apaixonam por si mesmas, projetadas no mestre, porque o mestre vive naquele estado e ajuda outras pessoas a viverem nesse estado também. Aí confunde tudo. Aí, mestre espiritual, o que que tem de alma gêmea de Buda que eu já vi por aí no mundo do esquizoterismo? Nossa, de Buda deve ter 50 milhões de almas gêmeas. Todo mundo tem alma gêmea de Buda. Por hoje é só. E nos vemos na próxima aula.